Olá, meus amigos, que alegria voltar a apresentar esse programa, que é a nossa razão de ser, que nós mais adoramos, é estar junto com vocês, é saber que vocês estão do lado, dando uma audiência expressiva como nós estamos conhecendo. Muito, mas muito obrigado. Hoje é um programa deveras interessante. Nós vamos falar sobre um dos maiores problemas sociais que São Paulo e eu acho que quase todos os países do mundo estão sofrendo. É o problema das drogas. Aqui em São Paulo se chama Cracolândia. É um problema que ninguém está conseguindo. O nosso prefeito fez algumas incursões que não está se mostrando real. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo o Dr. Roberto Alves. É um coronel aposentado da Polícia Militar, um dos maiores pessoas de vivência e conhecimento possível nessa área. E estamos também recebendo a doutora Camila Espósito, uma advogada fantástica, uma advogada que pesa a jovialidade, é uma pessoa de uma experiência, de um conhecimento danado. Vocês sejam muito bem-vindos no programa Frente a Frente com o Bernardo. É uma honra para nós estar recebendo vocês. Nós vamos falar um pouquinho da Cracolândia. Doutor Roberto, eu não preciso falar muito, mas gostaria que o senhor falasse um pouco o senhor mesmo. Doutor Bernardo, primeiro, nosso muito obrigado pela oportunidade de estarmos nesse programa. A audiência ela se daria completamente pela sua presença, pelo seu conhecimento, pelo seu carisma. Não precisaria de nenhum convidado aqui. Todos os assuntos do métier social são do seu conhecimento, são do seu domínio. Mas nós, partilhando dessa oportunidade, ficamos muito satisfeitos. Tenho uma carreira, eu sou coronel da reserva da Polícia Militar, foram mais de 31 anos do serviço ativo na Polícia Militar, dentro da área de segurança pública, da segurança de uma forma geral. Temos nossa formação jurídica também, somos advogados e psicólogos também. Então, eu sou de uma geração que estudar era um grande investimento. Eu concito a todos que não se encaminham por essa ótica, que valorizem, porque o conhecimento é fundamental. Contanto que ele seja aplicado, contanto que ele tenha alguma eficácia. Então, durante a vida, nós tentamos buscar sempre aplicar os conhecimentos adquiridos nas universidades que cursamos. Mas a maior experiência, o maior conhecimento veio da própria vida. É o dia a dia que nos permite, hoje, trazer um pouco de informação, trazer um pouco de esclarecimento para o nosso espectador, web espectador, telespectador. Na minha época era só telespectador e TV preta e branca, né? Hoje nós já temos todos os tipos de espectador. Então, muito obrigado pela oportunidade. Doutor Roberto, é um prazer estar aqui também com você. Quero fazer as minhas palavras do Doutor Roberto, né? Enfim, eu queria dizer que é um prazer para mim estar nessa mesa. É a primeira oportunidade que eu estou aqui. Queria agradecer as pessoas que estão assistindo o programa também. É um tema muito complicado. Quem já teve parentes na família, como infelizmente eu tive, com problemas de drogas, sabe que é uma questão bem difícil de você resolver de uma vez por todas, difícil de você ter uma resposta certa, difícil de ter uma ciência sobre. Então, o tema da Cracolândia é um tema que vem sendo combatido desde, se não me engano, 30 anos, praticamente desde a década de 80, com vários tipos de abordagem. Nenhuma delas eu suspeito que vai ser completa, porque eu acho que é um problema que envolve também políticas de família e etc. Então, para começar o debate, né, colocar aqui que a minha experiência nisso, além de ser jurídica, porque eu estudei isso, tenho um mestrado na área, ela também tem uma vivência, porque infelizmente tive pessoas próximas que padeceram desse mal e eu posso dizer com alguma certeza que é um tema bem difícil mesmo. As drogas, só fazendo uma complementação disso que você está falando, que quando nós falamos, e muito bem colocada a questão da maconha, que tem um questionamento até da utilidade, da importância do tetra e do canabinol, que é um componente, né, da maconha, das canabicativas, só que é um componente, tá, mínimo dentro de uma estrutura, porque hoje a maconha ela é sintética.
Hoje a maconha, ela vicia tanto quanto qualquer outra droga, porque não é a maconha pura que vai se vender. Até porque essa daí não tem valor de mercado. Não. Ela tem que justamente criar dependência para que o traficante se interesse. Então, lê do engano daqueles que ficam promulgando a possibilidade de liberação da maconha como uma forma de descriminalizar parte dos delitos que fazem as pessoas irem para a cadeia, porque se não for uma droga vai ser outra. O sais de banho, nós temos drogas tão terríveis quanto, nós temos uma droga de criação soviética, muito usada na Rússia, que é a Cloud9, que ela transforma a pessoa num canibal, já começa por aí. Ela deteriora a região onde ela é aplicada, ela apodrece aquela região. E as pessoas usam sem nenhum controle. Nós estamos falando do crack, que é uma droga tranquila em relação a essas drogas sintéticas que estão sendo criadas no mundo. Ou seja, o lado ruim do mundo sempre vai criar alguma coisa muito pior do que já existe. Então nós não temos controle do que tem. Quando falamos em droga, doutor, as drogas ilegais, aquelas que não são permitidas, como a maconha ainda é, como a heroína, a cocaína e todas as outras que são proibidas, matam aproximadamente 250 mil pessoas por ano no mundo. O cigarro mata 4 milhões e meio. E é uma droga legal. Ela está legalizada pela ONU, pode ser consumida em qualquer lugar do mundo. O álcool, 2 milhões e meio de pessoas. Também o mundo todo pode consumir. Se essas drogas que são legalizadas matam 20 vezes mais, a nossa preocupação não deveria estar concentrada numa Cracolândia. Nós estamos focando na Cracolândia, que é um negocinho desse tamanho, de exclusão social. A gente fica lá preocupado com as exclusões sociais, sendo que o grande problema nosso é maior que isso. O cigarro é legalizado, mata muito mais do que qualquer outra droga. E hoje no Brasil, 70% de todos os produtos que são contrabandeados, trazidos ilegalmente para o Brasil, 70% é cigarro. De 100%, 70% é cigarro. Uma droga que é legalizada, liberada, e a sua entrada irregular é de 70% de todos os produtos que são trazidos irregularmente para o país. Vejam só, não adianta legalizar achando que não vai continuar acontecendo a vinda irregular ou a venda irregular desses objetos. Nós falamos em droga e o problema que a doutora até comentou, a droga é um problema que começa na família. A família não detecta porque não conversa mais. Eu queria só fazer um preâmbulo antes, porque o que ela falou é muito importante, mas eu gostaria de deixar para daqui a pouco. Ótimo. Eu gosto muito desse termo, eu uso muito esse termo de exclusão social. Sim. As pessoas que se envolvem e se tornam dependentes de droga. Antes de atingir a Cracolândia, qual a opinião de vocês? Não tinha que ter sido interceptado um tratamento social para que esses excluídos não fossem habitar, por exemplo, uma Cracolândia? Sim, doutor Bernardo, eu cheguei a dar uma olhada em algumas pesquisas de antropologia que foram feitas sobre como começou a Cracolândia. Então, tem uma pesquisadora que chama Tatiana Ruiz, acho, que ela fala da questão que começou, na verdade, em São Mateus, na periferia, e tudo começa com uma situação de endividamento de alguém que já tem pouca estrutura, não tem ninguém para ajudar ali próximo. Então, assim, na verdade, é um problema que começa primeiro com um problema econômico, né? De você não conseguir dar acesso a todo mundo a uma sociedade de consumo, a um mínimo de empregabilidade, etc. Não que eu não estou querendo dizer que existe uma relação de causa e consequência entre desemprego e drogas, mas que existe sim uma relação de sincronia entre todos esses problemas. Então eu acho que a política pública que foca simplesmente na repressão desses viciados hoje é uma política pública que está fadada ao fracasso. Hoje são aquelas pessoas que estão excluídas do sistema econômico e que não encontram outra opção ou não têm as forças morais, psicológicas para buscar uma outra alternativa a não ser a droga. Amanhã é uma outra leva de pessoas que por conta de uma outra crise vai cair nesse limbo social, entendeu? Que, como o Dr. Roberto falou, é uma situação de exclusão. Então, assim, é um problema que é, em primeiro lugar, de econômico, entendeu? É exclusão das pessoas a uma sociedade de consumo, ausência de uma política pública de empregabilidade e de contenção social, de avanço da cidade nas periferias como deveria. Você acha que as nossas autoridades, qual a sua opinião, tratam as causas ou só os efeitos? Com certeza só os efeitos. É injusto a gente criticar uma ou outra ação só, porque, na real, só os sintomas já é muito difícil de tratar, né?
Bastante. O combate ali na Cracolândia, você envolve não só o combate ao tráfico, mas você tem que ter uma política para aquelas pessoas que estão naquela situação. E várias formas foram tentadas. Em 95, desde o governo do Mário Covas, quando foi criada a Delegacia de Combate ao Crack, tentou internação voluntária, tentou até o último, que foi o Braços Abertos do Haddad, que foi uma tentativa de, que eles chamam de contenção de danos e não de abstinência total das pessoas que estão naquela situação de dependência, mas todas têm um alcance bem limitado, assim, né? Porque não adianta, se você não tratar do porquê que aquelas pessoas chegam naquela situação, se você não fizer uma prevenção, como você mesmo falou... Então, mas dentro Eu só vou pedir licença, antes de saber a sua opinião, nós vamos fazer um pequeno break. Ótimo. Meus amigos, não saiam daí não. Eu vou dar um conselho para vocês não ficarem tentados em mudar de canal, pega aquele aparelhinho, joga fora. Senão vocês vão acabar mudando de canal. A gente volta rápido. Bernardo. Eu falei e tá aí. Não tem break mais rápido do que o nosso. O nosso é só 1 hora. Então, voltamos. Agora eu queria muito ouvir a opinião do Dr. Roberto sobre justamente esse problema que é o vício, as suas causas e seus... Pois é, serviços nós estamos falando do poder público responsável, não é? E nós temos que iniciar com a família, não tem jeito, porque o consumo começa aos olhos da família. A classe média, a classe rica também se envolve com o vício da droga. E as pessoas vão consumindo tudo que tem. Começa pequenos furtos, grandes furtos, começa a tirar tudo de dentro de casa. A exclusão já é na família. A família não consegue trabalhar com isso. A escola está preparada para trabalhar com um aluno que depende de droga? Não. A família está, os pais estão. Os pais não estão nem dentro de casa mais. Os pais estão separados, cada um fazendo a sua parte. Os filhos, os sinais do consumo de drogas são visíveis para qualquer leigo. A pessoa chega, aquela sudorese, aquela coisa, olho vermelho, e ele passa despercebido dentro de casa. Os pais não olham. Se no começo do processo já houvesse uma contenção familiar, vem cá, vamos conversar o que está acontecendo, porque a curiosidade todo mundo tem, começa na curiosidade. E aí vai. É um processo, principalmente pelo uso da questão sintética nas drogas, elas vão viciar, qualquer droga vai viciar, qualquer uma. Inclusive, analgésico e anti-inflamatório, que são vendidos abertamente, matam mais do que essas drogas que são mais contundentes. O álcool. O álcool nós já até colocamos, mas o analgésico todo mundo usa. Eu estou com uma dorzinha analgésico, anti-inflamatório, analgésico. Matam as pessoas. Nós estamos preocupados com alguns, e tudo começa dentro de casa, porque depois a consequência vira caso de polícia ou de saúde pública. A saúde pública é depauperada, ela não atua nem naquelas pessoas que não têm esse problema tão grave. Problemas mais simples de atendimento no SUS, não tem fila, tem isso, tem aquilo. Como é que nós vamos nos estruturar para um tratamento tão complexo? E a segurança pública? O consumo só tem consumo porque o fornecedor ele só existe porque tem um consumidor. Então, onde tem a concentração, infelizmente, daquelas pessoas, tem o ato
criminoso do traficante. Tem que dissolver. É segurança pública? É segurança pública. Como é que você faz? Tem que tirar. Ah, mas é uma questão de saúde pública. Como é que nós fazemos saúde pública? Dentro de casa não tem. Nós não temos poder econômico familiar de tratar nem doenças mais simples. Plano de saúde vai acabar. Ninguém tem condição de pagar plano de saúde. Então, qual é o nosso grande problema? É de gestão governamental. Porque dinheiro tem. Dinheiro está indo pelo ralo. A Lava Jato está mostrando aí. Se o dinheiro que nós temos fosse usado para a educação que nós merecemos ter e já tivemos. Há 40 anos eu tive uma educação de escola pública extraordinária que me trouxe até aqui. Eu nunca tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer escola particular. Porque a minha época era para quem não conseguia passar na pública. Exatamente. Hoje, o ensino primeiro era o secundário. Com essa inversão, nós tivemos uma inversão do papel da família. O pai não consegue ter o pátrio poder, pai e mãe, né? A figura do pai. Não consegue ter o pátrio poder, ele não consegue delimitar os seus filhos mais. Então eles começam mais cedo a ter essa liberdade de escolha. E a liberdade de escolha acaba... que conhecimento que ele tem ainda jovem para buscar essa opção? Vai virar uma questão de polícia. O que deveria ser uma questão contida dentro de casa no seu início, vai se transformar em caso de polícia. Eu quero fazer muito uma pergunta para vocês. Nós temos um problema sério. Vários governos vêm tentando solucionar o problema da Cracolândia e não conseguem. Agora, o nosso prefeito Dória, ele usou uma política agressiva, invadiu com a polícia a Cracolândia. Qual o resultado disso? A Cracolândia multiplicou em 4, 5 vezes o número. Antes ficava restrito àquelas ruas do centro da cidade, a Cracolândia. Hoje a Praça Princesa Isabel virou uma coisa astronômica, debaixo do viaduto, está uma coisa astronômica. Quer dizer, ele conseguiu, o primeiro resultado foi multiplicar. A opinião de vocês, o que teria que ser feito? Se não vai resolver, mas pelo menos poderia ser. Eu quero ouvir a doutora Camila, porque ela sempre tem ideias interessantes a respeito disso. Então, é que eu, assim, primeiro, eu não sei, eu peço até uma certa liberdade para o doutor Bernardo para discordar do doutor Roberto na questão. Eu não acho que viciar, eu acho que existem duas coisas diferentes. O uso de droga, ele não conduz necessariamente ao vício, como você colocou. Eu acho que existem drogas que sim, elas são altamente viciantes, e existem drogas que não. O crack, para ser sincero, eu acho que ele é altamente viciante. Mas mesmo o crack, pela experiência que eu tive, né, até mesmo na faculdade, ou com pessoas próximas, etc., eu penso que existe sempre um problema psicológico que envolve aquele grupo onde a pessoa está colocada. Então, por exemplo, se alguém numa família adoece a ponto de se viciar numa droga, aquela pessoa ela já está doente, mas todas as pessoas que estão em volta dela também estão, porque, como você falou, elas não são capazes de observar o outro. É uma doença de empatia, é uma questão assim que precede o vício, entendeu? É uma carência, um início depressivo, é uma coisa que precede o vício que leva a pessoa à depressão, porque muitas pessoas provam essas drogas e não chegam ao estado de vício que a gente vê. Então, eu acho que a questão do vício, ela não é automática, como você falou. Mas, assim, a minha opinião, na verdade, para a Cracolândia, eu pesquisei muito sobre isso, né, por conta de experiências com amigos e etc. E eu tenho uma opinião que é bem heterodoxa, assim. Tem um tratamento que utiliza uma substância da ayahuasca. E ele tem uma efetividade com pessoas viciadas em cocaína, em crack, que é absurda. Isso está sendo estudos pioneiros e até testes mesmo em fazendas e etc. no Peru, tem no interior do Brasil, de São Paulo. Então, eu acredito que... O que você falou? Que é uma raiz? O que é? A ayahuasca, ela é uma planta... Ayahuasca, chama? É uma planta medicinal. Assim, eu tenho consciência de que isso é totalmente heterodoxo. É um tipo de tratamento que é muito, muito pioneiro. Ele é agressivo demais também. E por isso ele não é reconhecido como tratamento de saúde, porque ele é muito agressivo. É uma forma da pessoa fazer como se fosse uma limpeza, né, interior, da questão da droga para limpar o organismo, só que é extremamente agressivo. Você tem que ficar um tempo muito isolado. Agressivo. E nós não temos ainda está em início de experiências em algumas partes do mundo, nos Estados Unidos já tem trabalhos nesse sentido, mas por essa agressividade toda, que leva inclusive alguns efeitos colaterais até a morte, né, porque é extremamente agressivo. Tem que ser dosado. Então é um negócio muito complexo porque ainda está em fase de estudos. E você não pode obrigar o doente a se tratar.
Nós tentamos as internações compulsórias, não adianta. A justiça não vai permitir porque é um direito constitucional. Não adianta, é um direito inalienável. Só um complemento. Toda droga vicia. Tanto que eu falei até em drogas, porque a diferença da droga para o remédio é a dosagem. Analgésico vicia, as drogas que são usadas no combate às depressões viciam, tudo vicia. Porque o organismo começa a se adaptar àquela realidade. É uma resposta química que o organismo dá. Se você começa a usar muito, você vai precisar ter a abstinência natural pela falta. Então, toda droga vicia. Agora, o uso eventual de nenhuma droga, tirando a heroína, que realmente é um poder absurdo, mas nenhuma droga eventualmente vai viciar. As pessoas em geral, 10% da população vicia com um copinho de álcool. Começou a tomar e 90% não. Entendi. Então nós temos, agora veja a condição do ser humano. Nós estamos falando de uma quantidade pequena de viciados. Nós estamos falando de 1.500 pessoas numa Cracolândia. É muita gente, é claro, mas dentro de 40 milhões de pessoas, é pequeno. São poucas pessoas que estão ali. Mas tem pessoas que entram e saem, pessoas que entram e saem. O nosso problema da droga, imagina se o traficante dependesse da Cracolândia. A Cracolândia é uma gota no oceano. A droga está no meu condomínio, está no seu condomínio, está do lado da sua casa. As pessoas estão consumindo droga livremente. Então, não vai se controlar a droga, porque a droga é de cunho íntimo. As pessoas vão procurar onde tiver e sempre vai ter um fornecedor porque tem um consumidor. O combate à droga, a maior nação do mundo já tentou combater e viu que não dá, não tem jeito. Ela vai continuar existindo. O que nós podemos fazer são medidas paliativas e tudo volta para a família. Se você não permitir que aquele jovem, na curiosidade, e todo jovem no curioso, ele vai procurar qualquer coisa. Se você tiver acompanhamento, se o pai souber o que está acontecendo, ele não vai usar a internet como um mecanismo de destruição, que pode ser usado, porque ele não tem controle. Não vai usar uma droga como uma alternativa de exclusão ou de destruição. Tem jogos pela internet que o suicídio é a última etapa. Gente, nós estamos preocupados com a droga que deixa o pessoal lá porque estamos vindo, mas a baleia azul ela está matando as pessoas dentro de casa, classe média, alta e tudo mais. É um problema de falta, para mim tudo é assim, é a essência da família. Eu nunca consumi algo porque meu pai não vai gostar, era assim, simples assim. Não é porque a polícia não vai deixar, é porque meu pai não vai gostar. A sua família vai lhe condenar. Pois é. A partir do momento que a repressão familiar era maior do que qualquer repressão social, a sociedade era contida. Hoje não tem repressão nem dentro de casa e fora de casa. A ação da polícia é necessária? É, com energia. Não tem ação policial com carinho. Vamos aqui. Quando a polícia tem que ser usada, tem que ser chamada, é para uma emergência, é para uma situação que a sociedade já não resolve mais. A polícia só é chamada, ela tem que ir, ela é legalista, tem que cumprir a ordem. Você acha que o policial que está ali, ou o policial militar, ou o policial civil, quer tirar uma pessoa de algum lugar e pôr em outro? Não, ele está cumprindo uma ordem. Foi mandado. E a sociedade fica fechando os olhos porque todos nós passamos pela Cracolândia a vida toda ou desviamos. Aí quando a ação social, a ação policial existe, aí ela é contundente. Aí todo mundo fica voltando os olhos para lá. Roberto, eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Nós estamos falando de um ponto localizado, envolvendo, entre aspas, poucas pessoas. A atitude do prefeito, usar de violência, cria algum benefício para a sociedade? A atitude do prefeito. Eu não tenho procuração para falar do prefeito de qualquer ação governamental. Mas a ação do prefeito de fazer alguma coisa é uma ação. E a energia necessária não é violência. A violência pode ser consequência de uma energia necessária. É bom que se diga, não, vai lá e bate todo mundo. Não, vai lá e dissolve aquela estrutura. Agora, as pessoas não querem sair de lá. Existe resistência? Existe resistência. Quando você tem uma ordem legal e tem uma resistência, a violência ela pode ser uma consequência. Mas não existe ordem, vá lá e bata todo mundo, vá lá e dê pancada de todo mundo. Não, o que é interesse é justamente saber como essa energia, ninguém falou em agressão, é difícil. Essa energia que fez multiplicar o número de pessoas envolvidas na Cracolândia, na realidade, que hoje está na Praça Princesa Não, mas essa distribuição, 60% das pessoas que saíram daquele contexto de concentração, aceitaram o tratamento. Aceitaram o tratamento. Então, a ação que nós focamos muito no negativo e o positivo. Então, mas são dois programas diferentes, né? O Sim. prefeito Dória não teve essa política de contenção de danos. A política do radar não deu certo, a Cracolândia cresceu. Nenhuma política isolada dá certo. Como é que imaginou se um governante tivesse o poder de resolver problemas que são insolúveis pela sociedade? Claro. A sociedade ela se resolve, doutor. A sociedade se resolve.
A polícia é o último momento da sociedade. A lei só seria usada como exclusão depois que a sociedade não se resolve. Porque numa sociedade organizada, para que lei? A Inglaterra não tem lei até hoje, é só costume. Por quê? Porque a sociedade é organizada. Nós temos nações do mundo que não precisam de lei. Na Suíça não precisa de lei. Você tem uma catraca livre para quem não tem dinheiro e ninguém usa. Ninguém usa. Aqui, abre uma catraca livre para todo mundo vai. Então é conceitual. Nós temos uma nação muito heterogênea, 200 milhões de habitantes, com realidades de 400 tipos diferentes de civilizações, porque cada lugar do Brasil é diferente, a sua cultura. Nós temos uma legislação geral para todo mundo, com todas essas diferenças. Nós nunca vamos atender as diferenças sociais. Roberto, nosso tempo está acabando, Não apenas. mas eu preciso saber a opinião de vocês. O que fazer em relação à Cracolândia? Deixa alguma medida, eu tenho ouvido muita gente falar, se você conseguir separar, o tratamento é mais fácil. Pois é. Porque agrega demais a pessoa passar a ver, pessoa que já tem vontade, ela se envolve. Um estimula o outro. Um estimula o Você outro. O tem que se separar. fazer? Porque infelizmente o nosso tempo está acabando. A televisão é a coisa mais gostosa do mundo, mas é muito severa no tempo. Daqui a pouco o corpo técnico corta o Até nosso... para contrariar depois, eu quero que a doutora Camila manifeste. Brincadeira, hein? Mentira. Pode me dar a solução. Na sua opinião, Olha, na minha opinião, se eu tivesse uma medida, eu, Coronel Roberto Alves, da Reserva da Polícia Militar, tivesse uma opinião, uma sugestão viável, factível, que realmente terminasse com um problema social de saúde pública, de segurança pública dessa grandeza, eu voltaria aqui me candidatando a presidente, porque eu resolveria todos os problemas do mundo. Agora, eu digo que algo tem que ser feito. Ó, se partimos da premissa que já são as consequências, nós estamos trabalhando com consequências. Consequência total. A origem de tudo isso parte da premissa de família e educação. Tudo parte da premissa família e educação. Tudo. Para conter corrupção, todos os males sociais. Ou você retoma na origem, ou vai trabalhar com consequência, e com consequência é sempre paliativo. O que está sendo feito é paliativo, mas alguma coisa tem que ser feita. Por quê? Como é que pode um governante passar... Não, deixa do jeito que está. Não pode. Mas eu queria saber de você, só vou te pedir para ser breve, porque o tempo está se esgotando. Qual seria uma medida que a gente poderia... Eu tenho ouvido muito nas ruas falarem sobre isso. Talvez o melhor sistema seria de separar grupos fora de um contexto. Você não consegue, porque o direito de ir e vir é inalienável. Você não consegue obrigar, você não consegue tratar compulsoriamente. Eu não posso te internar compulsoriamente. Não adianta. Nós não temos instrumentos que permitam ações que poderiam resolver. Tem que internar essas pessoas? Tem que internar essas pessoas. Elas precisam querer? Elas deveriam querer. Como convencer? Grande parte ali não quer ser convencida, elas não querem tratamento, elas estão bem. O doente, ele só aceita que é doente depois que a doença já tomou conta. Por isso que, na minha opinião, sendo breve também, concordo com você que as pessoas não podem ser internadas. Internação compulsória é ilegal, inconstitucional. O prefeito Dória, por mais bem intencionado que ele tenha sido, chegou a demolir um prédio com pessoas dentro, no afã de resolver a coisa ali de um jeito que não poderia. Mas eu acho que entre o momento em que as pessoas deveriam buscar tratamento e elas não querem, entra a política de contenção de danos. Eu não tenho dados oficiais da prefeitura, mas eu acompanhei bastante o processo da política do Haddad. E, na minha opinião, a política de contenção de danos ela tem que ser duradoura, não podia ser só no final do mandato ou alguma coisa assim. Existiu os dados que em 2016 aumentou de novo a Cracolândia. Existe uma explicação sobre isso, eu não posso dizer o quanto ela dá conta de realmente explicar, que não teve uma combinação entre o programa da prefeitura e o programa do governo. O governo deixou de fazer a parte dele, que seria combater o tráfico. Quando o ambiente ali deixou de ser um ambiente hostil para ser um ambiente de empoderamento das pessoas que estavam viciadas, o crime, as pessoas que estão ali mal intencionadas, que querem vender a droga e querem estimular pessoas viciadas, se aproveitaram daquilo, não teve a contrapartida do governo do estado. Então eu acho que o caminho entre fazer a pessoa entender que ela precisa de ajuda e fazer ela tomar realmente voluntariamente uma decisão para se ajudar é empoderando ela.
colocando ela na sociedade de consumo, como eu falei inicialmente, por isso a política de contenção de danos previa um pagamento por certas atividades, colocar a pessoa num lugar salubre para minimamente viver, ainda que fosse ali, as maiores partes dos hotéis que estavam abrigando aquelas pessoas eram na Cracolândia, mas pelo menos elas estavam morando num lugar que tinha banheiro, entendeu? Melhorava um pouco a dignidade, a autodignidade. Exato. Então eu penso que a política de contenção de danos também não vai salvar a Cracolândia, não é de uma hora para outra que a gente veria esses resultados. Combinado com, daí eu concordo com você, combinado com talvez uma campanha de esclarecimento melhor das famílias de como identificar os sintomas e combinado com uma economia um pouco mais distributiva, né? Uma economia que se preocupasse mais com a periferia, que se preocupasse mais com a população mais pobre do país. É um problema muito difícil de resolver. Gente, o nosso tempo acabou. Que pena. Que tristeza, um programa tão gostoso, tão importante, não devia ter fim. É verdade. Mas Acabou. porque a vida se renova, Eu nós queria que teremos outras sucintamente oportunidades. você falasse as últimas Só palavras. agradecer depois porque tentamos contribuir de alguma forma para que a sociedade, de uma forma geral, também encontre alternativas para sugerir e para atuar. Nós temos muitos organismos individuais que trabalham junto a essas pessoas e que fazem um trabalho de contenção, como você falou, mas ele vai ser sempre restrito. Então, quanto mais você oferece alternativas para as pessoas, outras pessoas se sentem interessadas também naquilo. A droga é um mal do século, é um mal do milênio, não vai acabar e nós vamos ficar recorrentemente discutindo se o combate é eficiente ou se a prevenção é eficiente. E nós não encontramos mecanismos, não é falta de dinheiro, porque a maior economia do mundo tenta de todas as formas e não consegue. O maior consumo de drogas do mundo é lá, nos Estados Unidos. E não vai terminar, e os problemas lá também são como aqui, tem cracolândias lá, bairros inteiros como cracolândias. Então, nós estamos falando de um assunto que não é resolvido no mundo, não vai ser resolvido, infelizmente, em meia hora por nós aqui, mas de qualquer forma é uma sugestão. Queria que você fizesse a sua consideração final. Muito obrigada. Fiquei um pouco nervosa, confesso, de estar numa mesa com duas pessoas que eu admiro tanto, apesar de conhecer não há muito tempo, mas eu admiro bastante. Já tive a oportunidade de conversar com vocês antes, né? E é um prazer imenso para mim estar aqui no seu programa, Dr. Bernardo. Você é uma pessoa que, pelo pouco que a gente conversou aquele dia, nossa, toda oportunidade que eu tiver para estar do seu lado, eu vou abraçar com isso. Eu vou abusar. Eu vou abusar a companhia, porque vocês são privilegiados. Vocês são especiais. Os espectadores Doutor Roberto, a mesma coisa. Obrigado. Além da simpatia, tanto conhecimento e tanto brilhantismo na hora de explicar para a gente as questões do direito e de uma perspectiva que eu confesso que eu não estava acostumada a ouvir, né, de alguém da polícia mesmo. Então, para mim, uma honra estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Gente, o programa acabou. Mas antes de sair de foco, eu queria dar um abraço para uma pessoa que eu quero muito bem, a Betânia, lá da Vila Carrão, dona da Benassi Cosméticos. Quem quer comprar cosméticos de qualidade, de alta qualidade, mais barato, está aí. Pega o telefone. Ou você que está em casa, que esqueceu, pega um papelzinho para anotar. Vale a pena. Queria ainda agradecer muito a audiência que nós estamos tendo em vários países, Espanha, Portugal, aqui em Santiago, no Chile, que nós bacana. temos uma audiência muito legal, Maputo, Miranda, Ilha de São Vicente, Luanda, Tunísia, Zulia. Olha, É muito gostoso. O espetáculo da tecnologia, né? Eu agradeço todo dia e toda hora. Obrigado pela audiência que vocês estão nos proporcionando. Acabou. Não posso fazer nada. Acabou, vou embora. Tchau. Um beijo. Semana que vem estamos juntos, hein? Tchau.